combinatória, álgebra e teoria dos números. Tudo focado para quem quer alcançar um nível OBM. Esses são os nossos 3 livros da coleção OBM por assunto. E nesse vídeo aqui eu quero fazer uma análise bem transparente de, será que esses livros aqui, será mesmo que eles são o que você precisa nos seus estudos para dar uma evoluída sensacional? Nós vamos analisar isso aqui friamente, calculadamente. Eu vou dizer também para quem são esses livros. Esses livros aqui não são para qualquer pessoa, já vou avisando. Esse aqui é para quem quer sair de um nível de dificuldade até o OBMAP e chegar no nível de dificuldade OBM. Dentro desses livros nós temos muitos problemas internacionais, questões de IMO, questões de Cone Sul de matemática, questões de Ibero-Americana, questões de Portugal, da Turquia, do Japão, de todos os países importantes aí olimpicamente falando, e claro, bastante exercícios da nossa querida OBM. Mas antes de analisar esses livros aqui, eu quero mostrar uma história de como eles foram criados. Existem incríveis livros no mercado educacional de Olimpíadas do Brasil. Os livros do professor Armando Barbosa, que eu tenho aqui na minha estante, são livros fabulosos, recomendo demais. Os livros da SBM, livros incríveis. Os livros do professor Cícero Thiago, maravilhosos também. E a gente criou esses livros aqui, o Alan e o Jairon, são os escritores dessa nossa coleção, visando um espaço que tinha para aqueles alunos que estavam no nível ok, legal para o OBMAP, mas que queriam alcançar um nível OBM, um nível mais avançado. E o que acontecia antigamente? Os livros consagrados de OBM, eles eram muito difíceis para quem vinha de um nível OBMAP. E os livros de nível OBMAP, eles eram livros que realmente só atingiam aquele platô da OBMAP. Então não tínhamos excelentes livros, uma coleção que fizesse a transição do aluno que está no OBMAP para que ele alcançasse um nível OBM. E é exatamente esse o objetivo da coleção OBM por assunto. Pegar um aluno que está confortável, ou pelo menos que tem o desejo de sair do nível OBMAP, para que ele alcance um nível OBM. Perfeito? Agora nós vamos, um por um, mostrar o que essas belezinhas aqui tem por dentro. E já vou avisando que daqui a 2 semanas nós vamos abrir as vendas desses livros e a gente sempre abre poucas vezes por ano em pouquíssimas unidades que a gente é capaz de fabricar. Então a gente consegue fabricar somente poucas unidades por vez. Na Black Friday a gente conseguiu fazer um estoque maior, vendemos 60 unidades de cada um. Agora dessa vez a gente fez uma encomenda na fábrica de 30 livros de cada. Então a gente vai ter somente 90 exemplares disponíveis, 30 de cada, e você já pode fazer a sua reserva no nosso site, que vai estar aqui no link da descrição, para que você receba essa oferta antecipadamente. Já tem o preço, não tem mistério, não tem nada. Porque como os nossos livros, eles são bem desejados pelo nosso público que já conhece, eles costumam esgotar rápido, então não tem para que a gente esconder o preço, tá? O preço, todas as informações estão no site. E vai ser bem legal mostrar para vocês pela primeira vez aqui no YouTube o que nós temos por dentro de cada um desses livros. Então vamos lá, nós estamos aqui com as 3 belezinhas e antes já queria falar um pouco dos autores, né? O Alan Pereira e o Jairon Batista. O Alan Pereira é doutor em matemática pelo IMPA, medalhista de ouro da OBMAP, medalhista da OBM, medalhista internacional da Olimpíada Ibero-Americana Universitária, líder do Brasil na Ibero-Americana e líder do Brasil na Ibero-Americana Universitária em edições recentes dessas competições internacionais. O Jairon Batista, ele é medalhista de prata da Olimpíada Brasileira de Matemática, OBMU, por mais de uma vez. Ele é medalhista de ouro da IMC, Olimpíada, que é uma competição internacional de matemática para estudantes universitários. Ele representou o Brasil, ganhou ouro, além de fazer 2 mestrados simultaneamente, mestrado no IMPA e mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Então, pelos autores, a gente já sabe que vem coisa boa por aí. Vamos começar então a nossa análise pelo livro de álgebra, que vai ser sem edição. Então vamos colocar aqui o de combinatória e o de teoria dos números aqui mais na frente. E vamos começar aqui a focar no nosso querido aqui livro de álgebra. Agora eu acredito que está dando para ler perfeitamente cada coisa do livro. E aí a gente vai apresentar aqui a nossa estrutura do sumário. E depois a gente vai dar uma olhada de como funciona a estrutura de cada capítulo. Lembrando que os livros também são capa dura. Então vamos lá. Os capítulos do livro de álgebra, nós começamos aqui pelo primeiro capítulo, que é o basicão de álgebra. O segundo capítulo de produtos notáveis. O terceiro capítulo de polinômios. O quarto capítulo para desigualdades. O quinto capítulo para sequências e funções. E o sexto capítulo sobre os enunciados dos problemas. Então, você note que dentro dos capítulos você possui as seções. Então nós temos aqui a seção 1.2 e dentro das seções nós temos a subseção 1.1.1 é sobre cálculo direto, a segunda subseção é sobre equações, sistemas, porcentagem e quadrado mágico. Dentro da seção 1.2 nós temos
a subseção de máximos e mínimos e de maximizando dígitos. E você nota que no primeiro capítulo tem uma diferença para todos os outros capítulos que seguem, que é a seção de soluções. Então, de todo o capítulo do livro, com exceção do primeiro, no livro de álgebra, você tem uma seção de soluções dos problemas propostos. Tanto os problemas internacionais como os problemas de OBM que aparecem aqui. Agora, importante, não são todos os exercícios que possuem solução no livro, mas a grande maioria dos exercícios, mais de 80% aí dos exercícios, possuem a solução ao final do capítulo, perfeito? Então vamos lá. Aqui no basicão de álgebra, vamos ler aqui o que ele diz no seu início, ó. A subseção de cálculo direto. Antes de entrar nos problemas de equações propriamente ditos, iremos tratar de problemas cuja resposta vem de simplesmente realizar-se um cálculo direto. São problemas que dependem apenas de um pouco de compreensão sobre proporcionalidade, operações aritméticas básicas e algumas comparações simples. Esta sessão será de aquecimento e alongamento para que possamos treinar nossa maratona de aprendizado, para que possamos começar. Então, aqui você já tem exercícios com a solução. Então, você tem um exemplo de aquecimento, lembrando que essa sessão é uma sessão de aquecimento com solução. Você possui dois exemplos com soluções. E logo em seguida vem o tópico de exercícios de treinamento. Então, você vai ter durante todo o livro esse tópico aqui, ó, de exercícios de treinamento. São exercícios de Olimpíadas, exercícios olímpicos. Aqui nós temos um problema da OBMAP, da AIME, que é uma competição internacional, e da AMC, que é uma Olimpíada internacional também. Na verdade, é uma Olimpíada do exterior, né? Não que todo mundo participe dela. É uma competição americana, tá? Então, assim, é internacional nesse sentido, de que não é uma Olimpíada do Brasil. Bom, e aqui você tem o tópico que também aparece em todos os capítulos de todos os livros, que é o tópico de exercícios da OBM. E aqui você tem exercícios tanto de primeira fase, como também exercícios de fase 2 ou exercícios de fase única nas OBMs antigas, tá? Bom, e essa é a primeira sessão, a sessão de aquecimento. Depois você já tem aqui a subseção de equações, onde nós encontramos aqui mais exemplos com soluções. Na primeira folha, olha o que nós já temos. Nós temos um problema da OBMAP com solução e um problema do Canadá de 1969 também com solução. Então, esse capítulo aqui, esse livro, na verdade, lembrando, o objetivo dele é atingir aqueles alunos que já estão confortáveis no nível OBMAP e querem atingir um nível superior. Então vamos só ler o que está escrito aqui na seção de equações. Nesta seção iremos assumir que o leitor está familiarizado com equações. E inicialmente daremos alguns exemplos que se resolvem com equações de primeiro grau e em seguida serão mostrados enunciados de problemas de primeira fase da OBM nível 3 relacionados a este assunto. Então esse não é um livro cujo objetivo é te ensinar o básico. Esse é um livro para quem já domina o básico. Ou então para quem tem pretensões de dominar o básico e depois querer avançar, tá? Mas aqui é necessário um pré-requisito para você conseguir aproveitar esse livro. Você não pode simplesmente pegar a nossa coleção OBM por assunto aqui e querer aprender tudo do zero. É exigido que você tenha um conhecimento prévio sobre os conteúdos básicos, como por exemplo aqui equações no caso de álgebra. E logo após ter aqui como você pode ver, o tópico de exercícios de treinamento e exercícios da OBM, isso se repete para todas os capítulos, todas as seções do nosso livro. Então, para a seção de equações, nós também temos os exercícios de treinamento, que são de Olimpíadas mais intermediárias, são exercícios mais fáceis, né? Então, a gente tem aqui ó, OBMAP, 2 problemas de OBMAP, mais um problema da competição americana AMC, e logo em seguida um problema da IMO, já que o exercício 1.7 é um problema da Olimpíada Internacional de Matemática, tá? Encontre todas as raízes da equação, dessa equação aqui, beleza? Depois temos o tópico de problemas de OBM, nível 3 nesse caso aqui. E, bom, toda a parte teórica, os exercícios são acompanhados de solução. Então, olha só, Olimpíada de Matemática das competições dos países de língua portuguesa, 2013. Aqui na parte de sistemas, nós temos aqui o problema e temos também aqui a solução, como você pode ver bem. OMCPLP com problema e solução. Temos aqui também o OBMAP, né, com problema de solução, problema de sistemas. E isso aqui se perdura durante o livro inteiro, nessa explicação da parte teórica. Depois, o tópico de exercícios de treinamento e depois exercícios da OBM. Então, essa dupla, exercícios de treinamento e exercícios de OBM, ela joga durante o livro inteiro, tá? Então, nós temos aqui toda a parte do primeiro capítulo. E como nós comentamos ali no início do vídeo, o primeiro capítulo, ele é o único capítulo que vem ausente de problemas e soluções dos exercícios propostos. Nós não temos, para o primeiro capítulo, nesta versão atual do livro de álgebra, um solucionário para as questões do primeiro capítulo. Mas para todos os outros capítulos, sim, teremos. Então, olha o capítulo de produtos notáveis.
A álgebra básica é o que se pode considerar como a generalização da aritmética básica, passando das operações entre números para as operações entre variáveis. Começaremos o capítulo com algumas manipulações algébricas que facilitarão a chegada de certos resultados. Então ele faz aqui um paralelo muito interessante sobre as fatorações entre números inteiros e as fatorações algébricas. É bem legal essa parte aqui do livro de álgebra, é bem acessível para quem ainda não é um nível muito avançado, para quem é iniciante, na verdade, né? Se você é iniciante em álgebra, essa sessão aqui é uma sessão que você vai conseguir aprender bastante sobre produtos notáveis. Tem todos os produtos notáveis importantes aqui e logo em seguida, após passar aqui vários produtos notáveis importantes, você já vai encontrar problemas de altíssima qualidade. Olha só, o primeiro da dupla, Romário e Bebeto, né? De exercícios de treinamento e logo depois exercícios de OBM. Então, dentro da seção de exercícios de treinamento, nós temos aqui exercícios do 2.3, que são exercícios quase que de fixação, né, mais básicos, e depois já começam a traulitada de Olimpíadas internacionais e estrangeiras. Costa Rica 2009, IMO 1969, temos aqui também Cone Sul 1992, e depois aqui começam todos os problemas de OBM, fase 2 e alguns de fase única, de fase 3, tá? E vamos ver aqui, eu vou pular essa parte aqui, vamos avançar lá para a seção de soluções. Vamos avançar aqui para a seção de soluções do nosso capítulo 2. Então, olha só. Capítulo 2, produtos notáveis, soluções. Então você vai ter quantas soluções aqui? Vamos contar para ver a proporção de exercícios que foram propostos e quantos que realmente foram resolvidos no livro. Vamos ser bem transparentes, tá, pessoal? Então vamos lá. Produtos notáveis, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. É só olhar o último, na verdade, né? Vamos ser mais inteligentes. Vamos olhar o último aqui. Aqui, ó. Vai até o 2.25. Então temos 25 exercícios, é isso mesmo? Vamos contar aqui. Porque pode ser que tenha saltos, né? Então, na verdade, não posso só olhar o primeiro e o último. Tem que olhar se há mais saltos. Então, até o 10 tem todos, né? Até o 2.10 são todos resolvidos. 2.11, então 11, 13, 14, 15, 16, 17. O 18 parece que não tem. O 18 não tem resolvido. Aí tem o 19, o 20... O 21, o 22 parece que o 22 está resolvido, o 23, o 24 e o 25. Então, ó, dos 25 primeiros exercícios resolvidos, somente um que não foi resolvido aqui. Para você ver que a proporção de exercícios resolvidos é bem alta, né? Agora vamos olhar aqueles internacionais. Será que tem soluções para aqueles internacionais propostos? Vamos ver aqui. Olha só, exercício de treinamento 2.5. Será que tem solução para esse problema da IMO aqui, 2.5? Vamos ver. Eu não sei realmente se tem, então vou descobrir aqui ao vivo com vocês, porque de novo, o objetivo é ser bem transparente nesse vídeo. Olha só, tem sim, ó, solução para o problema da IMO 2.5 tem aqui. Vamos olhar se tem solução para o problema 2.9 Cone Sul. Olha só, 2.9 Cone Sul tem solução também. Problema internacional com solução. Vamos ver aqui se tem solução para o problema da Long List da IMO 1967. Será que tem solução? Vamos lá, 2.10. Ó, tem solução também. Bacana demais, né? Inclusive uma solução longa aqui para esse problema 2.10. Bom, e essa estrutura aqui que você encontrou no capítulo 2, você vai encontrar para todos os outros capítulos, como por exemplo o capítulo de polinômios. Ele é o meu capítulo preferido desse livro. Eu utilizei este capítulo com os meus alunos particulares, que estavam em treinamento no ano passado, e é realmente um capítulo belíssimo, o capítulo de polinômios. Inclusive, você sabia que a sequência 2, 4, 6, 8, não necessariamente o próximo termo é 10? Na verdade, o polinômio interpolador de Lagrange diz que para qualquer conjunto de n pontos, você tem infinitos polinômios que passem por esses n pontos. Então, se eu estou com a sequência 2, 4, 6, 8, qualquer coisa pode ser o próximo termo. Π sobre 3 pode ser o próximo termo. Mas isso não tem nada a ver com o livro, eu só fiquei com vontade de dizer esse fato curioso mesmo, tá? Agora, se você fixar o grau do polinômio, só tem um único polinômio. Beleza? Então, vamos aqui, olha. Você sempre vai ter a estrutura exercício de treinamento, que já vai ter aqui problemas estrangeiros internacionais, como, por exemplo, o problema do Canadá. Depois aqui você vai ter a seção de problemas de OBM. Então, exercícios de treinamento. Esse não tem, né? Exercícios da OBM, deixa eu ver até quando aparece. Aqui, exercício de treinamento. O de polinômios parece que não tem. Olha, isso aqui é belíssimo. Polinômios simétricos. Aqui é uma arma muito importante para o nível 3, particularmente, que vai fazer OBM, tá, pessoal? É uma coisa muito bonita que você vai ter aqui. Acho que parece que não tem, né? O capítulo 3 aqui, ele não tem a seção de exercícios de OBM, né? Bom, ele só tem a seção de exercícios de treinamento. E agora vamos contar exatamente, ó, tem até o critério de Eisenstein aqui no livro de álgebra, tá? Critério de Eisenstein, então é bem completo mesmo. Uma coisa que eu quero fazer aqui, ó, Teorema Fundamental da Álgebra, Frações Parciais, cara, é muito legal esse livro, muito legal de verdade. Eu acho que já está bem claro como é que funciona a estrutura do livro, né, para vocês. O que eu quero adentrar mais é mostrar todo o conteúdo que tem dentro do livro. Vamos literalmente ver aqui quais são todos os tópicos que a gente tem para que eu possa mostrar os outros livros. Então vamos lá. Produtos notáveis, você vai ter ali
a lista de produtos notáveis, binômio de Newton, completamento de quadrados, equações de segundo grau, caso simples, caso geral, vai ter aqui dentro das equações de segundo grau as relações de Girard que aparecem no capítulo de polinômios, algoritmo de Euclides para polинômios, polinômios simétricos, princípios da identidade, polinômio de coeficientes inteiros, polinômios em números inteiros, irredutibilidade e o lema de Gauss, critério de Eisenstein, teorema fundamental da álgebra, frações parciais e depois, no final, soluções. Em desigualdades, você vai ter as desigualdades mais básicas, sem pré-requisitos nenhum. A desigualdade entre as médias, que é a média aritmética maior ou igual que a média geométrica. Desigualdade de Cauchy-Schwarz. Desigualdade de rearranjo e de Chebyshev. E depois as soluções no capítulo de desigualdades. Aqui, nas sequências de funções, você vai ter sequências especiais, começando com progressões aritméticas, progressões geométricas, sequências que são aritmético-geométricas e somas telescópicas. É muito importante você saber a técnica de somar telescopicamente. Depois você vai ter funções, então, definição de função, equações funcionais, problemas sobre funções. Vamos olhar aqui no capítulo 5, que a parte de teoria é basicamente isso, né? Então vamos aqui na página 178, olha só. Aqui, ó, somas telescópicas, você tem aqui toda a ideia de somas telescópicas. Eu gosto muito de ter esses livros aqui para preparar a aula, tá? Então, se você é professor que quer preparar a aula de Olimpíada, também pode ser uma boa pedida para você, tá? Então, a definição de funções, equações funcionais, tem esse problema da Polônia aqui, é um problema muito bonito, é clássico, né? Essa equação funcional aqui, então temos as soluções e perfeito. Só fiquei curioso para saber o que é o capítulo 6 mesmo, deixa eu olhar aqui o capítulo 6. Que, se eu não me engano, ele não tem teoria nenhuma, são apenas os enunciados dos problemas. Olha só, funções e recorrências. Eu não entendi o que é esse capítulo 8, na verdade, né? Será que são problemas de OBM aqui? São mais problemas aqui. Ah, não, entendi. Aqui eu acho que é uma seção só para enunciado. Não faz sentido, não só tem isso de problema. Não sei o que é esse capítulo 6 aqui, não. São uns problemas aí jogados, não sei não. Enfim, vamos falar dos outros livros agora. Livro de teoria dos números. Então, a estrutura é a mesma do livro de combinatória, de álgebra no caso. Esse aqui está até usado, que eu passo para os meus alunos estudarem, né? Com exceção que o primeiro capítulo já apresenta soluções. Então, o primeiro capítulo tem soluções, o segundo capítulo tem soluções. E esse capítulo de enunciado dos problemas, eu não entendi o que é esse capítulo. Parece que é o último capítulo de todo o livro, é sempre esse enunciado dos problemas. Sei lá o que significa isso, depois eu vou perguntar para os autores aí. Beleza. Então vamos lá, o que é que tem no livro de teoria dos números? Divisibilidade, teorema de Euclides, divisibilidade, notação decimal e critérios de divisibilidade, números primos e compostos, MDC, teorema de Bachet-Bizu, propriedades de MDC para você saber manipular o MDC, teorema fundamental da aritmética, fatoração em primos, vamos passar aqui olhando, né? Então, olha aqui, divisibilidade por 4, por 5, 6, por 8, por 10 elevado a m, e aqui nós temos uns exercícios de fixação, os rep units, repetições da unidade, que é bem importante. Aí aqui depois nós temos números primos e compostos, teorema de Bachet-Bizu, temos o problema da Putnam aqui, com solução inclusive, né, o problema da Putnam. Dizem que é a Olimpíada mais difícil do mundo, fica ali competindo com a Romania Masters, para ver quem é a Olimpíada mais difícil do mundo. Depois aqui nós temos propriedades do MDC, teorema fundamental da aritmética, problemas da OBM aqui com solução, né, eu acredito que esse problema é um problema de fase final já. Problema da Indonésia com solução. Exercícios da OBM, teorema fundamental da aritmética, fatoração. Depois aqui temos a prova do teorema fundamental da aritmética. Mostrar que raiz de 2 não é racional, é bem legal. Teorema de Euclides com a demonstração também de que existem infinitos primos, né? Existem infinitos números primos, tem a demonstração. A estrutura de um divisor, o cálculo da quantidade de divisores, o teorema aqui, para você saber como calcular o total de divisores. É bem legal, bem interessante. Aqui com vários problemas, exercícios da OBM, que voltou à seção de exercícios da OBM. Vários problemas internacionais. Esse problema aqui é bem interessante, o problema para você calcular a soma do piso desses números aqui. E depois a fórmula de Polignac, é legal que colocou aqui essa seção. Valoração p-ádica, né, para você descobrir a maior potência de um primo que divide um número. Então tem até a valoração p-ádica aqui, para quem quer aprender o lema do levantamento de expoente, a fórmula de Polignac. Então é bem interessante. E tem exercícios práticos aqui para você calcular a valoração p-ádica, né? Valoração 5-ádica, 2-ádica, 29-ádica, 17-ádica, 11-ádica. Então bem legal essa seção aqui, importante. E aí você tem as soluções dos exercícios, né? Euclides e tal. Então é bem recheado aqui. E foi só o primeiro capítulo. Eu acho que o primeiro livro de teoria dos números só tem 2 capítulos. Depois dessa parte, olha, tem muitas soluções. Isso tudo aqui é solução de exercício. Solução, solução, solução. E aqui chegamos em congruências. E em congruências nós temos as definições básicas, né, de congruências, né? Depois as propriedades de congruências. Depois exercícios de treinamento. Então temos IMO, Espanha, IMO, Finlândia, Olimpíada Ibero-Americana, IMO. Isso todos aqui estão feitos, olha só. Quem foi que fez esses exercícios aqui, hein? Parece interessante. Exercícios da OBM. Aí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercícios de OBM. Todos estão marcados como feito aqui. Equações Diofantinas. Aí esse aqui é high level, hein? Bacana demais. Aí nós temos aqui
um exemplo de equação Diofantina para você praticar, a técnica da descida infinita de Fermat, bem interessante, bem importante isso aqui, principalmente para você provar que não existe soluções para uma equação Diofantina. A técnica da descida infinita de Fermat é muitíssimo importante, tá? E aqui depois desse treinamento tem o ZAMO, a Olimpíada Internacional, OBM nível 2 2007, OBM nível 2 2009, o ZAMO, Cone Sul. Aqui tem o termo de Wilson inverso de um número módulo n, né, para você saber o inverso. O inverso, acredito que ele vai usar aqui Basheb-Zu também. E daqui a pouquinho isso aqui está preparando o terreno para provar o teorema de Euler-Fermat, né? Então, teorema de Wilson junto com demonstração, IMO 1970 com solução, pequeno teorema de Fermat e o teorema de Euler. Então temos aqui um teorema muitíssimo importante que é o PTF, né, o pequeno teorema de Fermat, com muito exercício, OBM, com solução. Então tem vários exercícios para você treinar, para pegar o jeito da coisa, e depois exercício de Olimpíada. Então tem Ucrânia, tem a Olimpíada do Brilliant aqui do site, né? Canadá, Romênia, teste de TST da Romênia, que é uma das equipes mais fortes da EMO sempre, a equipe da Romênia. A função Feed-Euler, então você tem aqui a função Feed-Euler, finalmente chegou na função Feed-Euler, depois o teorema de Euler, e depois exercícios da OBM, revisitando o inverso, e aí problema de IMO, o teorema de Ostrom-Holm, e assim vai, né, cara? Sistemas de congruências com o chinês dos restos, né? Inclusive na EGMO do ano passado, o primeiro problema da Olimpíada Europeia para garotas era um problema de chinês dos restos, então uma técnica bem importante. Bom, por fim, nós temos o que mais? Aqui o chinês dos restos, né? E acabou, agora é só solução, né? Solução. Vamos ver quantas páginas nós temos de solução. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, isso que tudo é solução, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 páginas só de solução. E esse capítulo aqui que eu nunca entendi o que é, né? Sei lá, acho que é mais problema, na verdade, né? Mais problema, enunciado dos problemas. Acho que é mais problemas. São novos problemas, acredito eu. Só que são problemas de OBM aqui. Acho que já sei o que é. Acho que é tudo problema de OBM. Eu acredito que essa seção aqui é tudo problema de OBM. Enunciei. E aqui tem um apêndice que é um complemento para o livro, né? No caso aqui é de combinatória. O que é que você precisa de combinatória para o livro de teoria dos números? Está aqui, né? Bom, perfeito. E tem aqui todas as referências, etc e tal. Bom, agora o livro de combinatória, que é a minha área que eu mais admiro, é a área de combinatória. Apesar de não ser a minha área de maior habilidade, é a minha área preferida, que eu acho mais bonito. A minha área que eu acho mais elegante, é a área de combinatória. Então aqui no primeiro capítulo também não tem soluções, vão ter soluções para os capítulos 2, 3, 4, 5, 6 e pronto, né? 6 capítulos aqui, o primeiro não tem soluções, o resto tem. E a gente começa o primeiro capítulo com lógica, então calendário, percepção espacial e lógica. Depois tem indução, é absurdo, redução absurdo, contagem com diagrama de Venn, princípio multiplicativo, princípio aditivo, contando repetições, princípio de exclusão, que é muito importante. Contagem dupla, eu já usei muito esse capítulo, essa sessão de contagem dupla com os meus alunos para treinar. Probabilidade discreta geométrica, outros padrões de contagem, números binomiais, fatorial, número binominal, o binômio de Newton, triângulo de Pascal. Aí você tem regras de soma, tanto das linhas, colunas e diagonais, então é bem importante para problemas de somatórios também. Recorrências lineares homogêneas e provando a existência e a unicidade. E equações de recorrências e depois aqui as soluções do capítulo. Então, o tema de sequências e recorrências é um tema muito importante para quem vai fazer o OBM. Você, principalmente no nível 3, nível 2 também tem que saber sequências e recorrências hoje em dia. Depois ali é a parte mais combinatória do negócio, que é o capítulo mais de ideias de resolver problemas. Então, princípio das casas dos pombos, princípio de invariância, monovariantes, coloração e azulejos, PCP com aritmética, PCP com geometria, dá para aplicar PCP em muitas áreas, né? Em álgebra, em aritmética, dá para aplicar ali o princípio das casas dos pombos. E aquele capítulo de mais problemas que nós temos, né? Então aqui raciocínio lógico, que eu vou passar um pouco mais rápido, porque o nosso vídeo senão vai ficar muito grande. Eu acredito que eu já passei a ideia do livro para você neste momento, tá? Então o livro é recheado de problemas internacionais com soluções. De novo, mostra que raiz de 2 é irracional. Já apareceu no livro de teoria dos números, aparece mais uma vez aqui. Princípio do elemento extremo, muito importante. Continuidade discreta é uma ideia muito importante para resolver problemas também. Notação de somatório, como apêndice aqui, questão de Cone Sul, Putnam, é sensacional o livro, né? Já percebeu aqui que já me empolguei. Indução forte, indução tradicional, método do absurdo, contagem com diagrama de Venn. Olha aqui, bem interessante, né? E aí tem exercícios que é só contar mesmo. Às vezes a gente quer aplicar teoremas, mas é literalmente contar quase que nos dedos para resolver os problemas. Então você tem princípio multiplicativo, tem princípio aditivo, mais problemas internacionais aqui e por aí vai, né? Então vou ficar por aqui para de falar dos livros, porque eu acredito que eu já passei a ideia
da qualidade dos nossos livros aqui da coleção OBM por Assunto. E é isso aí, galera. Eu acredito que deu para entender bem o que te espera dentro da coleção OBM por Assunto. Veja se faz sentido para você. Como a gente falou aqui, os livros, eles não estão preocupados em te ensinar o básico. O básico você já deve saber. As operações aritméticas, equações de primeiro grau simples, saber fazer compreensão de problemas, interpretar problemas. Aí sim você vai conseguir evoluir nesses livros. Se você é o aluno e ainda não tem as bases, você não vai conseguir aproveitar o conteúdo desse livro por completo. Mas, assim como eu gostava de comprar livros na minha época em que eu ainda não compreendia, guardando eles para o futuro, para que no futuro eu conseguisse usufruir deles, nós também temos alunos que fazem isso, né? É quase que uma reserva de conhecimento para o futuro. Se você ainda não está preparado para os livros, você pode comprar e guardar até o momento em que você estiver preparado para estudá-los. Temos alunos que estão no 6º ano do ensino fundamental e já adquirem os livros para garantir, para quando chegar a hora deles e conseguirem estudar. Até porque esses livros são raros, né? A gente vende poucas unidades anualmente, porque a nossa capacidade de produção é uma capacidade de produção limitada, né, de fabricar esses livros. E são muito bem feitos, bem bonitos, com capa dura, de excelente qualidade física, né, falando da matéria em si. Agora, quanto que vai custar esses livros? Todo mundo sabe, os nossos livros custam R$150 cada unidade, com frete grátis, tá? Então, você compra e vai receber totalmente de graça na sua casa, sem custo de frete, né, que você vai receber de graça. Né? Você compra e o frete é grátis. 3 unidades, R$450. Você pode parcelar em até 12 vezes. Então nós vamos liberar 30 unidades de cada um nas próximas semanas, se não na próxima, daqui a 2 semanas. E como que funciona? Só dá para comprar os 3 juntos? Funciona assim, pessoal. A gente vai priorizar quem comprar o combo. Eu não sei se vai ter algum cupom de desconto no dia que liberarmos, isso ainda tem que ver com a equipe, né? Não sou só eu aqui na ARC. Mas funciona assim, a gente vai priorizar quem comprar o combo, fizer a aquisição do combo, e depois que passar 1, 2, 3 dias, 4 dias, se sobrar algum individual, a gente pode vender individual. Mas, como eu falei, são livros raros para os nossos seguidores, a gente não vende sempre, então é provável, existe a possibilidade, não sei se vai acontecer, tá? Existe a possibilidade de que esgotem todos os combos, os 30 combos. Mas por padrão funciona assim, vamos vender primeiramente somente combos, passando-se alguns dias, se não esgotar o estoque, a gente libera a venda por unidade. Fechou? Então é isso, um abraço aí para todos, se inscrevam no canal, compartilhem, dê um joinha porque isso fortalece demais o trabalho do amigo aqui. Tamo junto, um grande abraço e se inscreve aqui na lista de espera dos livros que está no comentário fixado, também na descrição, para que você seja uma das pessoas, um dos 30 agraciados com o combo da coleção OBM por Assunto. Valeu, fui!